Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, vamos falar de mercado da bola, né? Destaque da base que está entre renovação e Europa, e também de dois reforços que podem estar chegando no Santos. Um, extremamente próximo, já está até com data de exames marcados, e outro, faltando apenas detalhes. Bom, para começar aqui o vídeo, eu começo com o destaque da base, que está entre a renovação e Europa. Segundo o Diário do Peixe, vai renovar o atacante Matheus Xavier, recebeu diversas sondagens da Europa, de clubes como Borussia, PSV, Zenit, mas se aproxima mais de uma renovação com o Santos. O clube já está trabalhando pela prorrogação de vínculo do garoto há algum tempo, até mesmo quando o Pedro Martins era o CEO. Com as mudanças do departamento de futebol, liderados por Alexandre Matos e Gustavo Ferreira, o Peixe fez uma nova proposta e ambas as partes estão confiantes pela sequência do jogador no Alvinegro. Bom, galera, sobre Matheus Xavier, eu acho que todo garoto da base ele merece uma oportunidade quando ele está se destacando no sub-17, no sub-20, para a torcida ver se ele tem potencial para ser um grande jogador no futuro. O Matheus Xavier, galera, eu acho um bom jogador. Não tenho uma expectativa de gênio, craque, mas enfim, eu acho que todo jogador que a gente investe, que a gente cria na base, merece essa oportunidade, merece ser lapidado no profissional do clube e merece a oportunidade de criar um vínculo com o clube, criar uma identificação com o clube. Eu gosto dessa ideia de manter o Matheus Xavier aqui no Santos. Como eu falei, tem tudo para ser um bom jogador, tá? Não tenho a expectativa dele ser craque, gênio, mas acredito que tem tudo para ajudar o Santos no futuro. E eu acho que o Santos e a torcida do Santos tem que mudar um pouco o pensamento sobre alguns casos. A gente criou muito um vínculo de só revelar joia, craque, gênio, sendo que o futebol não é feito apenas por craques, por gênios. O futebol é feito por jogadores operários, o famoso assistente de lateral, jogadores mais ou menos que fazem só o trabalho sujo para entregar a bola para quem sabe jogar. Então, assim, eu acho que o Santos, às vezes, desperdiçou algumas oportunidades de fazer dinheiro com aquele jogador que é operário da bola, com aquele jogador que é apenas bom, com o meia-boca. Eu vou usar de exemplo até o próprio Patati. Patati nunca foi craque, nunca foi gênio, mas era um jogador razoável. Querendo ou não, o Santos conseguiu fazer um dinheiro levando ele para Israel. Então, assim, o Matheus Xavier, para mim, é um bom jogador, tem futuro, tá? E acho que lá na frente o Santos pode conseguir uma boa proposta por ele. Por isso que eu gosto dessa ideia de renovação. Até porque ele vem se destacando na base e não é à toa que aparecem essas sondagens de Alemanha, Holanda, Rússia, né? Então, acho que o Santos acerta em encaminhar uma renovação. É a mesma situação que eu falo do garoto Ian, que eu acho que no profissional o Ian merece ter mais minutagem para ter essa valorização. Porque se o Santos não for usar o Ian, não ver ele como um cara essencial para a equipe, ele pelo menos valoriza o ativo no mercado e vende. E aí o investimento que foi feito quando o cara tinha 17 anos, 15 anos, acaba correspondendo e outra, enchendo o cofre do clube. Que a gente sabe que toda vez que enche o cofre com alguma venda de garoto, a gente vê que depois some misteriosamente o dinheiro. Mas enfim, sobre a renovação do Matheus Xavier, sou super a favor e acho que o Santos acerta nessa renovação. Assim como eu torço para acertar a renovação do garoto Ian, volante que hoje está no profissional. Ok? Bom,
Falando aqui do Matheus Xavier, vamos para o mercado da bola. Falar dos 2 reforços que estão chegando. Segundo o Lucas Musetti, o Santos está muito perto de contratar o Ilharão. Ele deve fazer exames médicos para assinar com o Peixe nos próximos dias. O jornalista Lucas Musetti também apurou que o Santos já conta com o Igor Vinícius e Arão como reforços para a sequência da temporada. Olha, nesse caso, deixa eu começar pelo Igor Vinícius, que a gente vem falando nos últimos dias. Galera, o Igor Vinícius não é um nome que me agrada muito, tá? Como eu falei, se for para contratar Igor Vinícius, segura o Sherman na próxima janela. Eu prefiro segurar o Sherman, dar chance dele valorizar ainda mais no time profissional, você usar um jogador que você preparou para isso, não ter gasto, do que você ir atrás de um jogador de 28 anos, que é bem contestado pela torcida do rival, teve problemas graves físicos em 2023 e 2024. Eu, de verdade, não vejo sentido nessa contratação. E como é uma contratação que ainda não fechou, igual a do Ilharão, que está sendo aguardado para exames, eu, de verdade, ainda sou contra essa contratação. Assim que contratar, fechou, anunciou, aí a minha torcida vai ser para que calhe a minha boca, igual foi o Escobar, sabe? Porque assim, galera, vamos falar do Igor Vinícius. Além da questão da qualidade, que é bem questionável, é um jogador que ficou quase 400 dias sem atuar, entre 23 e 24. Então, não acho que vale a pena para o Santos contratar esse tipo de jogador. Eu não gosto. Acho que Aderlan consegue ir melhor. Acho que Sherman pode evoluir e ser melhor. O Escobar, improvisado na direita, pode ser melhor. O Santos procura 2 laterais direitos. A questão do Mike, o Santos vai esperar o término da participação do rival no Mundial, para depois avançar pelo Mike ou não. Foi um pedido do próprio jogador, que gostou da ideia do Santos, topa vir para o Santos, mas ele quer esperar o Mundial. Então, assim, dos laterais direitos aí, eu até acho o Mike viável, mas Igor Vinícius não me agrada nem um pouco. Eu prefiro apostar no Sherman, de verdade, ou dar uma oportunidade para o Gabriel Simples da base, tá? Entendo quem não gosta do Sherman, que acha o Sherman fraco, mas para mim não tem muito cabimento, beleza? Mas repito, se acabar fechando e sendo anunciado, vou torcer para calar a minha boca. Lembrando que o jogador também tem uma dúvida, porque o rival de Itaquera, a pedido do Dorival, também quer o jogador. E eu falei sobre gasto, né? Eu falei que talvez com o Sherman, por estar aqui, você não tem gasto. Muita gente vai falar, pô, mas o Igor Vinícius, o Santos não vai pagar nada. O rival só vai ficar com o percentual do jogador. Galera, eu entendo também que não vai ter gasto, mas, sei lá, eu prefiro apostar nos meninos da Vila, nos meninos da base, do que ir atrás do Igor Vinícius. Sendo que ele já foi jogador do Santos, para quem não lembra, em 2016 ele fez 2 jogos pela Copa do Brasil. Mas, enfim, passando para o próximo assunto, vamos falar de Ilharão. O Ilharão, eu já vejo mais utilidade nessa contratação. Porque, assim, uma coisa importante que eu tenho que falar, e não posso esquecer, que, assim, para quem sonha com Nardoni, para quem sonha com Martirena, Valentim Gomes, esses jogadores que têm um preço alto de mercado, eu fiz a conta aqui com vocês na live. Se você somar esses 3 jogadores, pô, é um valor muito alto, ó, porque Valentim Gomes, 60 milhões. O Nardoni, 48 milhões. Só aí é 108 milhões. Aí você tem também o Martirena, que tem um preço alto de mercado, entre 9 e 10 milhões de dólares. Então, assim, o Santos não vai contratar nada bombástico. Vai ser um milagre. Se acontecer, vai ser um milagre. Eu só não vou falar que é impossível, que o futebol sempre surpreende, tá? Mas vai ser um milagre o Santos contratar nomes bombásticos, gastar uma nota em multa rescisória. Até porque o Santos vai dar prioridade em reforçar a equipe dessa forma, com oportunidade no mercado, empréstimo, moeda de troca, do que contratar alguém com multa rescisória alta. E também o Santos vai dar uma prioridade para tirar esses possíveis transfer bans da frente,
Então, assim, na hora de avaliar aqui, que nem eu falei, dentro do que o Santos procura, Mike, viável, Arão, a gente vai debater, Igor Vinícius, mesmo assim, eu não acho viável. O Arão, galera, um jogador de 33 para 34 anos. O que me preocupa, qual é o tempo de contrato? Porque um jogador desse vai querer fechar o seu último contrato da carreira. Me preocupa tempo de contrato, salário, o currículo dele, pelos times que ele passou aqui no Brasil, pelos títulos que ele tem no currículo, não vai cobrar barato. Não vai cobrar barato. Então me preocupa você dar um contrato longo e caro para um jogador de 34 anos, que é o Arão, que hoje eu, Gabriel, não sei como ele está fisicamente. O Arão, que foi bem aqui no Brasil, é de 5, 6 anos atrás. Então hoje deve ser muito diferente, tá? Só estou falando para você não criar uma expectativa que é o Willian Arão de 2019, que fazia o trabalho sujo para entregar a bola para o Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Então, hoje o Willian Arão deve ter uma situação física abaixo do que era em 2019. Então, vou repetir para que fique claro. O que me preocupa no Arão não é futebol, não é qualidade, porque isso ele tem. É bom marcador, essa questão de pegada na marcação me agrada para ser uma dupla ali com o Zé Rafael, ou talvez ser zagueiro improvisado em algumas situações, né? Então, galera, de verdade, a do Willian Arão eu entendo, acho uma contratação viável no quesito técnico. Agora, tomara que o Santos não tenha feito loucuras financeiras pelo Arão, tipo dar um salário de 1 milhão, um salário perto de 1 milhão, um contrato longo. Se o Santos der um contrato para o Arão dentro de uma realidade, é super viável. Agora, se fugir dos padrões, aí, cara, aí eu não vejo cabimento de fechar essa contratação. Beleza? Acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Agora, fica claro que talvez o Santos ceda algum volante nessa próxima janela. Pituca deve ficar, provavelmente. Zé Rafael, com certeza. Bom Tempo, provavelmente deve ser deslocado um pouco mais para a frente, jogando ali mais pela direita, como ponta ou ala. Rincon deve ficar no elenco. Quem eu acho que deve rodar, acho, não é informação, deve ser o Schmidt, que é o menos utilizado, né? E o garoto Ian talvez renove e seja emprestado para ganhar minutagem, ok? Mas enfim, galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês acreditam que esses reforços podem trazer para o Santos ao decorrer da temporada. Tá certo? Bom, galera, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.